Nós estamos falando sobre uma história que reflete a nossa vida e o nosso dia a dia com Deus. Estamos conversando sobre a parábola do semeador e nós descobrimos que a semente, ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, chegou para cada um de nós. E hoje a gente vai falar sobre os terrenos que recebem essa semente, que são os nossos corações. Nessa história, a semente, que é a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus, a interação de Deus conosco, foi semeada em 4 diferentes tipos de terreno. Em um deles, ela caiu à beira do caminho. E a semente que cai à beira do caminho, ela não é aproveitada. Eu sou engenheiro agrônomo e tenho inclusive uma explicação técnica para isso. A semente ela precisa estar envolvida pelo solo para que ela germine. E quando ela cai à beira do caminho, ou seja, na estrada, ela fica sobre um pavimento e dessa maneira o solo não envolve e ela não germina, ou ainda pode ser até removida de lá pelo vento ou por algum animal, enfim. E diversas vezes, quando tudo vai muito bem, eu me lembro de momentos em que eu não dei muita importância para Deus, sabe? O fato de tudo estar em conformidade com o que eu queria fez com que minhas orações se esfriassem ou fez com que eu buscasse pouco. E nesses momentos eu sabia que algo me faltava. Era um coração aberto para receber o Senhor. E nesses momentos o Senhor falava comigo, mas as sementes caíam à beira do caminho. E é interessante que Jó, uma pessoa na Bíblia que passou por várias provações, ele diz que imaginava que os seus dias seriam longos no conforto de sua casa. Isso ele diz quando a sua vida era bastante estável. E ele pensava que conhecia muito bem a Deus, mas quando ele perdeu o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida familiar, dos seus bens, da sua saúde, ele teve um encontro diferente com Deus. E ele se rendeu de uma maneira profunda a ponto de dizer: eu sei, Senhor, que você pode realizar todas as coisas, tudo quanto desejares, e absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades podem ser frustradas. E ele confessa algo difícil da gente admitir. Ele reconhece que conhecia Deus de ouvir falar, mas neste momento a sua relação com Deus era tão íntima que ele contemplava Deus. Mas isso não quer dizer que o nosso coração, quando ele está com esse terreno compactado e duro, não quer dizer que ele vai precisar passar pela experiência de Jó. Na verdade, se essa for a nossa condição, a gente precisa de uma importante mudança de posicionamento nosso perante o Senhor. Quando a gente está assim, a gente dá pouca importância real para a palavra de Deus. E mais uma vez usando o exemplo da agricultura, para transformar um solo compactado em um terreno fértil, há uma necessidade de operações bastante invasivas, com alto gasto de energia, que rompem camadas compactadas de maneira profunda. E a Bíblia nos diz para que a gente se humilhe diante da poderosa mão de Deus. E ela não diz que a gente deve fazer isso se a gente está bem ou mal. O segredo para que o nosso coração fique apto para receber a voz de Deus é um posicionamento de humildade em nossas orações, na nossa relação com Deus. Então, que tal buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância? E que tal, se tudo estiver de ponta cabeça, que Deus seja a nossa única saída, mas também se tudo estiver sob controle, que tal buscar ainda assim Jesus em todas as suas decisões? E eu vou terminar esse episódio com uma oração, porque essa é a minha necessidade nesse momento. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, e não importa a situação, no meu trabalho, na minha família, na minha vida financeira, na minha saúde, Senhor, eu me esforço tanto para que tudo esteja sob o meu controle, mas Pai, eu não quero ser o Senhor de nada. Eu Te entrego a minha vida, eu clamo para que a Tua palavra chegue a mim e que ela possa germinar no meu coração. E Senhor, nesse dia e em toda a minha vida, que Você seja a única saída.